E aí galera, tá começando mais um episódio no canal e hoje a gente vai falar sobre Dark. E hoje a gente vai contar um pouco sobre essa grande série muito louca, super intelectual, mirabolante, viagem no tempo e o caralho a quatro, que é da Netflix. Então galera, hoje eu tô com o Iago aqui de novo pra gente comentar um pouco mais sobre essa série que é muito pesada. Então hoje a gente vai comentar uma resenha completa sobre as 3 temporadas de Dark, não só sobre essa terceira que acabou de lançar. Se você viu a terceira ou ainda não viu a terceira temporada, corre aqui no card que a gente tá com um vídeo sem spoiler lá, corre lá no vídeo. Depois que acabar a temporada, que você volta e confere tudo que a gente tem pra falar aqui. Então, sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar explicando um pouquinho dos 3 primeiros episódios ali e começa a introduzir essa história. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro, primeiro, tem spoiler. Outra coisa é que a gente precisa deixar bem definido, a gente tem 3 terras nessa temporada. Então, toda vez que a gente estiver falando da Terra 1, a gente vai falando da Terra de origem, de onde tudo surgiu em Dark. Quando a gente estiver falando da Terra 2, a gente vai estar falando sobre a Terra que a gente conheceu na primeira e na segunda temporada. E a gente tem a terceira Terra, essa é introduzida agora na terceira temporada, que é a Terra 3, onde vem a Marta da segunda temporada ali, que é aquela Marta gótica, segundo o Iago. Então toda vez que a gente estiver falando dessas terras, fique ciente. Então a gente começa aqui aquele primeiro episódio mais introdutório ali, pra descobrir o que acontece na terceira Terra, quem é essa Marta da terceira Terra, o que ela veio fazer aqui, salvando o Jonas, né, na segunda temporada, e a gente é introduzido nesses primeiros episódios, né, Iago? Esse primeiro episódio também mostra as diferenças entre a Terra 3 para a Terra 2. O que tem diferente, que faz um ser diferente do outro, né? E aí a gente acaba descobrindo que na Terra 3 o Michael não volta no tempo e, consequentemente, o Jonas não existe nessa Terra nova. É a maior diferença da Terra 3 para a Terra 2. E na Terra 3, a gente tem a Marta como protagonista. Então a gente tem alguns pontos diferentes da Terra 2 para a Terra 3. E esses pontos são explicados dentro da terceira temporada, né, Iago? Sim, por exemplo, a mãe do Bartosz, ela morre, a Regina morre por causa de câncer, né? E, por exemplo, o Peter também, ele é pastor nessa Terra 3, enquanto na Terra 2 quem é o pastor era o Noah. Urit, ele fica com a Hannah, e a Hannah nessa Terra nova ela tá grávida. E um outro ponto também que tem de grande, faz uma grande relevância, que é a Elizabeth, que é a filha da Charlotte, que também é filha uma da outra. Ela não é surda, e sim a Francisca, irmã dela, que é surda. No episódio 1, o Jonas ele é resgatado, ele é levado da Terra 2 para a Terra 3, exatamente no dia em que o Michael da Terra 2 some. O segundo episódio mostra o que está acontecendo na Terra 2. Então, onde que o Jonas está, o que o Jonas está fazendo. Mostra também as pessoas que estavam dentro do bunker, o que elas estão fazendo agora, como que tá a vida em 2020, pós-apocalipse. Né? Então vai desenvolvendo os personagens, desenvolvendo as histórias para mostrar tudo que tá acontecendo na Terra 2, sem me fazer menção alguma para a Terra 3, que foi apresentada inteiramente no episódio 1. Exatamente. E uma coisa muito, muito importante para você acompanhar isso durante a série e entender isso durante a série, o que acontece? Existem essas mudanças de Terra 2 para Terra 3. Isso é feito como uma forma de transição, uma chupada dimensional ali, ó. Dá uma chupada dimensional, vai para Terra 3, volta para Terra 2. Só que como você vai notar em que terra vai estar? Primeiro, as vestimentas são diferentes. Na Terra 3 é tudo mais dark, tudo mais gótico, igual o Iago falou. As cores são um pouco mais apagadas. A série já é toda meio apagada assim, mas você tem essa diferença entre as duas terras. E também toda vez que a data vier escrita, ela vai estar escrita ao contrário na Terra 3. É como o mundo invertido no Stranger Things. Tá ligado? E outra coisa é a cicatriz da Marta. Ela tem uma cicatriz que fica alternando o lado entre as dimensões. Então você tem que ficar ligado nisso também para você acompanhar essas transições durante a série. Bom, então, é porque o que acontece? No episódio 5 vai acontecer
um emaranhamento quântico que é explicado pelo gato de Schrödinger. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que o Jonas é resgatado e é mostrado isso no final da segunda e no começo da terceira temporada, ao mesmo tempo ele não é resgatado. Então, a Marta que resgata ele, a Marta escolhe o lado que quer defender o Jonas. Enquanto ele não é salvo, a Marta que aparece é a Marta que não quer salvar o Jonas. Então, a Marta que quer salvar o Jonas tem uma cicatriz aqui. E a Marta que não quer salvar o Jonas tem uma cicatriz aqui. Então, durante toda a temporada, fica fazendo esse jogo com as cicatrizes, porque são Martas diferentes que fizeram escolhas diferentes no emaranhamento quântico do gato de Schrödinger no ato de salvar o Jonas do apocalipse lá no final da segunda e da terceira temporada. Só que essas cicatrizes também são explicadas dentro da terceira temporada. Uma acontece por causa da cerca e a outra, a Marta se faz a própria cicatriz. Na hora que isso é explicado, você fala assim, pode crer, então por isso que essa Marta tá aqui e por isso que a outra Marta ainda não tá aqui nesse ponto. E a gente tem que ficar ligado em 2 pontos também, que o Jonas e a Marta são denominados como Adão e Eva quando são mais velhos, quando são idosos. Então, toda vez que falar Eva, a gente tem que lembrar da Marta, e toda vez que falar do Adam, a gente tem que lembrar do Jonas. Um ponto importante, a galera tinha várias teorias da conspiração que não estavam considerando o Adam igual o Jonas. Só que realmente o Adam é igual o Jonas, quando foi mostrado na segunda temporada, só que uma galera estava duvidando disso, tinha várias teorias, mas realmente um é igual ao outro. O Adam é o futuro do Jonas. Foi introduzido nessa temporada esse emaranhamento quântico aí, que cada decisão leva a uma consequência, mas elas coexistem no mesmo espaço-tempo. Falando um pouco disso, eu acho que a gente pode falar dessa teoria do gato do Shrek, gato do Churume, como é que é o bagulho aí que eu esqueci? Schrödinger. Isso aí, ó, gato do Schrödinger, do Chorino, do Chorão, vocês podem falar como quiser. Conta pra gente um pouquinho mais dessa teoria, que ela é explicada pra gente no 7º episódio, no Telecurso 2000 do 7º episódio. Então, vale a pena falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Porque ele é introduzido de forma bem rasa ali, né, Iago? Bom, o experimento de gato de Schrödinger é um experimento de física teórica, né? Onde um átomo ele pode decair ou não. E a gente só vai saber o estado desse átomo, se ele decaiu ou não, através de uma observação. Então a gente vai observar e vai determinar o estado que ele está, se ele decaiu ou não. E isso dentro do experimento, que é o gato de Schrödinger, é um gato dentro de uma caixa fechada, tem um elemento radioativo. E esse elemento radioativo, ele é acionado através de uma partícula. E essa partícula, ela decai ou não. E esse decaimento ou não vai determinar se o gato vive ou morre. Só que a gente só vai saber se o gato está vivo ou morto quando a gente abrir a caixa, através de uma visualização, né, de uma coisa onde a gente vai determinar, através da nossa percepção, se ele está vivo ou morto. E isso tudo só acontece através dos emaranhamentos quânticos, onde ele tem uma sobreposição de estados, onde ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Como não tem como você determinar o estado sem ter um observador, então você não sabe em que estado ele está. Então a série trabalha muito bem isso, através de sobreposições quânticas. Então a gente tem coexistindo na mesma linha do tempo 3 Jonas, só que existe um intervalo de 33 anos entre cada Jonas. Entre o Jonas adolescente, entre o Jonas adulto e o Jonas velho. A gente tem episódios que contam um pouco mais do que aconteceu quando o Jonas foi pro passado, o Jonas adulto foi pro passado, e é introduzido que ele estava pesquisando a partícula de Deus ali para recriar novamente uma máquina do tempo, porque ele já tinha visto isso no futuro quando ele era adolescente. E nisso a gente vê que o Adam sempre está manipulando tudo o que acontece dentro da Terra 2. Porém, em contrapartida, tem a Eva do outro lado na Terra 3 manipulando tudo o que acontece dentro da Terra 2 e da Terra 3. Porque afinal de contas, uma Terra coexiste junto com a outra. Elas estão interligadas, elas são basicamente terras siamesas, vamos dizer assim. Todas as decisões que são tomadas na Terra 3 têm consequência na Terra 2 e vice-versa. E a gente sabe que em nenhuma das duas terras tem como evitar o apocalipse. Então a gente volta a entrar no loop infinito. Na verdade, não tem como evitar, porque todas as decisões são para causar o apocalipse, para evitar que o nó seja desfeito, e tudo que eles tentam fazer acaba
É porque o que acontece? O Adam, ele quer destruir o nó. A Eva quer evitar que o nó seja destruído. E aí o Adam, ele quer destruir o nó porque ele acredita que o nó é causador de toda a dor e sofrimento que ele e outras pessoas da terra dele, da Terra 2, que foram sofridas. As duas foram sofridas. Só que o que acontece? Para que isso aconteça, tanto para que o nó seja destruído ou para que o nó seja criado, dependendo das perspectivas das duas terras, o apocalipse tem que acontecer. Então, para o apocalipse ter que acontecer, os dois tomam as mesmas decisões para que o apocalipse aconteça. E tudo que as decisões que os dois vão tomando são exatamente as mesmas decisões para manter exatamente as mesmas coisas que a gente viu durante todos os episódios. Então, isso foi o paradoxo de Bootstrap, né? Que é introduzido, usado e abusado durante a série inteira, que é isso, né? Que quando você tenta evitar algo ou quando você volta no passado para tentar evitar algo, você é causador ou é a causa daquele ato, né? Então, ou você tem um efeito ou você gera uma onda para causar aquilo, né? Então, isso acontece nas decisões tanto do Adam quanto da Eva. Então a gente tem uma chave bem importante dentro desse paradoxo, que o Adam acredita ser que é a origem desse nó, que é o início desse nó. E nada mais é que um filho entre o Jonas e a Marta. O Jonas, que foi salvo pela Marta Gótica, engravida a Marta Gótica. E o Adam acredita que esse filho entre os dois é o nó que prende essas duas terras. Porém, ele está um pouco errado, mas o filho deles tem ações bem consequentes dentro de todo esse desenrolar da história. Basicamente, o filho deles faz o apocalipse acontecer. Então, por isso que a Eva acreditava que ele era o início, e assim como o Adam também acreditava que ele era o início. Porém, ele não era o início, ele só era mais ele era a consequência do apocalipse em si, no caso, né? Sem ele, o apocalipse não existiria, porque ele é quem comanda as ordens para o apocalipse acontecer. Tanto na Terra 2 quanto na Terra 3. Ele faz com que esses apocalipses aconteçam. Sim, seja matando o velho Thanatos, né, que abrigou o Jonas lá em 1888, né, que ele descobre que tem viajantes, ele quer contar isso pro mundo. Ele evita matando o velho Thanatos, quanto ele rouba a chave para que seja criado o acidente em 1986, que cria a partícula de Deus no acidente nuclear que é mencionado na série da primeira e segunda temporada. Sim. E também ele faz o prefeito assinar o alvará de criação da usina nuclear. E aí, né, o filho também da Marta engravida a Agnes, que na verdade é o Tronte, que é o pai do Ulrich, né? Então, ele tem esse fator muito importante na árvore genealógica de Dark. Um ponto importante que a gente está esquecendo, que é muito importante na série, são duas coisas. A primeira coisa é, quando a Hannah tá com foda-se pro Ulrich e decide viver no passado, ela acaba se relacionando com o Egon Tiderman, o Egon quando ele era jovem, e acaba engravidando dele. E aí, quando ela engravida dele e conta pra ele, ela decide abortar. Ela fala assim, não quero ter filho de ninguém, eu só quero abortar. E ela acaba tendo uma influência sobre a mãe da Catarina. E a mãe da Catarina gosta do nome Catarina, porque a Hannah estava usando o nome da Catarina. E aí ela acaba gostando do nome da Catarina e usa o nome da Catarina para dar o nome Catarina para dar o nome para a filha futura dela, que ela vai ter. E aí a Hannah, em determinado momento da série, ela acaba tendo uma interação com a Eva, que faz com que a Hannah encontre o Jonas lá em 1900 e cacetada, mas quando o Jonas já construiu a máquina do tempo e já estava viajando. E aí quando ela encontra o Jonas já está todo deformado, já está quase virando o Adam, né? O rosto dele já está todo deformado. Já tá basicamente um Adam novo. Tava basicamente o Adam novo. E aí a gente acaba descobrindo que a filha da Hannah nasceu e que o nome da filha da Hannah é, na verdade, a Sirja. E essa Sirja é a menina do futuro que estava ajudando a Elizabeth lá no futuro com a galera meio rebelde assim. Então ela é mandada pelo Adam pro passado para se relacionar com Bartosz, que também estava ali no passado junto com o Adam.
E nisso tudo, nesse emaranhamento do vai, vem, vem, vai, a gente descobre que o Jonas acaba matando a Hannah por tudo que ela fez e tudo que ela causou dentro do universo, dentro desse jogo, dentro desse xadrez do tempo, e acaba pegando a irmã dele para levar para o futuro. E aí nessa galera que o Adam começou a mandar para seus respectivos tempos, né? Foi tudo cobrindo algumas colunas temporais que tava faltando. E aí a Eva fez exatamente a mesma coisa do lado dela. Então ela mandou salvar o Bartosz, ela mandou o Egon preservar a linha familiar dele, ela mandou a Cláudia daquela Terra 3 influenciar a Cláudia da Terra 2. Sim. Então, todos os dois começaram a posicionar as pessoas para cobrir essas lacunas temporais e manter a estrutura dos acontecimentos de Dark exatamente a mesma coisa. Aí, durante todo o episódio 7, é mostrado toda a história da Terra 2, como que ela acontece, exatamente como a gente viu nas primeiras temporadas, né? Então, tudo que acontece durante a terceira temporada acontece, é realmente confirmado através desse loop temporal. E nesse emaranhamento quântico aí, nesse xadrez do tempo, a gente acaba descobrindo que é a Cláudia quem descobre tudo o que aconteceu e realmente sabe onde está a origem. Porque o que acontece? A Cláudia da Terra 3, ela é mandada para a Terra 2 pela Eva para influenciar a Cláudia da Terra 2 a manipular algumas coisas com o Adam, para o tempo correr e as linhas do tempo baterem. E nisso ela fica meio que de saco cheio, sem entender nada que estava acontecendo e fala assim, porra, não é bem assim, cara. Isso tá errado. Nenhum dos dois tá certo nesse ponto. Tudo que eles estão fazendo estão causando as consequências pros dois mundos. Então ela mata ela mesma. Na verdade, ela mata ela da Terra 3. Então não é ela mesma. E fica interagindo entre o Adam e a Eva ali, ó. Ela fica mudando de lado todo o tempo ali, ó. Então ela fica 33 anos nesse joguinho de ficar... Opa, deixa eu ver o que tá acontecendo na Terra 2. Deixa eu ver o que tá acontecendo na Terra 3. E nisso ela entende o que realmente tá acontecendo dentro da série. O que realmente tá acontecendo para que esse loop continue. Ela realmente entende. E ela descobre que existe essa Terra 1 de origem. Nisso a gente descobre que tem essa origem, essa Terra 1, e por que essa Terra 1 é a Terra que originou esses dois universos paralelos. E nessa Terra 1 a gente descobre que quem criou essa máquina do tempo criou porque tinha uma dor profunda, uma perda profunda e um arrependimento muito grande. Então a gente descobre que o velhozinho dos relógios que criou a máquina do tempo da Terra 2 por influência da Eva da Terra 3, ele quem é a origem de tudo. Ele é a origem desse looping eterno. Porque o que acontece? Ele perdeu a família dele em um acidente de carro. Ele perdeu o filho, a nora e a neta num acidente de carro. Isso fez ele ter uma perda tão grande que ele inventou uma máquina do tempo, tentou inventar uma máquina do tempo que basicamente explodiu a terra dele e criou essas duas terras paralelas. Ele quem fez essa origem toda. Bum! Caralho, ele se fudeu com a terra dele pra tentar... Cara, ele é muito egoísta. Mas, vamos lá. Ele explodiu a porra da terra dele pra voltar com os filhos. Com o filho e com a nora. Mas a gente descobre que ele é a origem de tudo. Isso é bem interessante, porém... bota em contradição algumas coisas que a gente vai falar um pouco pra frente. Mas nessa origem, a gente descobre que tem um ponto que dá pra resolver tudo, sabe? Tem um jeito de acabar com esse laço, acabar com esse emaranhamento quântico, que é impedindo a morte do filho, impedindo a morte da criação da máquina do tempo original, lá na Terra 1. E aí, quando o velho Thanatos ele inicia a máquina do tempo dele em 1986, durante a inicialização, essa máquina do tempo abre uma ponte entre os três mundos, né? Entre a Terra 1, 2 e 3. E aí, a Martha e o Jonas conseguem voltar no tempo na Terra 1 para evitar que o filho, a nora e a neta do Thanatos sofram um acidente. E aí, quando ele evita o acidente da família do Thanatos,
evita que o Thanatos sinta a dor e evite a necessidade de criar uma máquina do tempo para isso. Então a máquina do tempo da Terra 1 não é criada. Como que a máquina do tempo da Terra 1 não é criada? Não tem... a Terra 1 não explode, não cria a Terra 2 e 3. E aí a própria existência tanto do Jonas, quanto da Marta, quanto da Terra 2 e da Terra 3 são apagadas do espaço-tempo e da vida. Num estalar de dedos como Thanos, 50% da Terra foi pro saco. Só que ali no caso foi 66%. 66% de Vindey. Vai pro saco e eles viram poeira cósmica, assim como o Homem-Aranha. Então Dark é resolvido de uma forma bem, digamos que, peculiar e simples para o que a série estava propondo e introduzindo. Ela se resolve de um jeito muito básico, acredito, assim, meu ponto de vista. Sim. A minha principal crítica, né? Na verdade, tem duas críticas para serem feitas, né? A primeira crítica é: o Jonas tenta se matar no começo do episódio 7. Só que ele não consegue morrer, e aí o Noah fala que o Jonas não pode morrer porque já existe um eu do futuro. Tipo assim, só que isso pra mim é um erro. Se o Jonas ele se matar, ele vai criar um universo paralelo onde tem um Jonas do futuro que existe e um universo onde o Jonas é morto, que não existe o Adam, né? Então esse pra mim é um erro que a série teve no episódio 7. E o outro erro foi nesse exato momento que a Cláudia descobre a Terra 1. Tipo assim, foi do nada que ela descobre isso, foi do nada que ela descobre que tem esse erro de 1 nanosegundo que é falado na terceira temporada, né? Muito especificamente no rádio do segundo episódio da terceira temporada. Bom, em resumo, essa parte pra mim não ficou muito bem explicada, entendeu? Tipo assim, não explicou muito bem. Veio essa ideia de uma terrorista, de como que ela tira essa ideia de se ela voltar lá e evitar tudo isso, vai evitar a origem do nó e das duas terras, entendeu? Não fica muito claro e não fica muito bem explicado. E isso pra mim foi um ponto negativo do fechamento dessa série, que é maravilhosa, né? Mas eu acho que é isso, né, cara? Tipo, a gente contou bastante coisas, a gente tentou explicar muita coisa aqui, porque a série... Ficou faltando uma coisa ou outra, mas... cara, se ficou faltando uma coisa ou outra aqui, deixa aqui nos comentários pra gente trazer mais teoria. Teorias não, né? Porque a série já acabou, mas explicações... E vamos discutir um pouco mais, porque Dark é uma parada que dá pra gente discutir muita coisa. E eu do futuro estou pedindo você para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, porque na próxima quinta-feira vai ter episódio novo. E toda quinta-feira tem episódio novo, não é isso? E qualquer outra teoria, qualquer outra coisa que a gente deixou passar, deixa aí nos comentários que a gente pode ir respondendo, pode ir interagindo. Verdade. Dá pra gente criar uma discussão eterna de Dark, né? Porque, cara, com certeza, tempo é foda. Então a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E até o episódio que vem. Até o futuro, galera. Só valeu.